presença da engenheira agrônoma da Cevale aqui de Tupã, a Luísa Brum, e do gerente da unidade aqui de Tupã, o Flávio de Góes, para a gente comentar um pouco sobre a questão da safra de inverno, que já foi concluída, a implantação da safra de verão, que pelo que a gente está supondo aqui, praticamente está concluída também, e a expectativa, principalmente a expectativa com relação a esse principal ciclo nosso, que é a safra de verão, e que, a meu modo de ver, assim, de quem não entende nada, num palpite de longe, para se ver parece que está bem, mas vamos ver com mais detalhes com eles efetivamente, que estão presentes aqui junto conosco. Lembrando que o Variedades está junto com você no seu FM, nos 97.1 do seu rádio em toda a nossa região, também nas plataformas digitais, no portal e no aplicativo em áudio, nas lives, né, no YouTube, o José Adair Carvalho dando um bom dia e assim seguimos a vida sempre feliz. No Instagram, a Beloni Brás está nos acompanhando, a Denise Escapim também, a Cleci Plaus está nos dando aqui um bom dia no Instagram. No Face, a Mari Lewandowski, Anclare Cardoso, Cindo Aquino, a Nara Regina, a Aline Veiga nos dão um bom dia. O Luiz Fernando Paz, bonjour, Miguel, calor aí, frio aqui. Ele tá com a bandeira, tá na Suíça, né? Tá com a bandeirinha da Suíça aqui, tá o Luiz Fernando por lá passando, nos acompanhando. Obrigado, Luiz Fernando, pela companhia. O Marcos Paulo Bezerra Duarte, né? Cheguei agora de PB, M. Duarte, né? Não sei o que é PB, mas em todo caso está aqui o Marcos Paulo, está nos saudando aqui. Odete Terezinha Almeida Silva nos dá um bom dia, o Tupã Caristofaria, Célia Lacorte, a Margarete Santos Souza, Luiz Camarão, parabéns, Miguel, por integrar a rede Pampa de comunicação, é melhor do que era antes. Tá bem, obrigado, Luiz Camarão, nós desde domingo, né, estamos com a rede Pampa de comunicação. Peixoto Metalúrgico mandando um bom dia, um alô para os ouvintes, o Danilo Machado também, e assim tem mais audiências que nos cumprimentam aqui nesta manhã. Bom, quem está na live já está vendo, quem não está eu já apresentei e vou passar a conversar com o pessoal da Cevale que está aqui junto conosco, que como eu falei, oportunizam diariamente como patrocinadores de Variedades, mas hoje estão aqui na condição de entrevistados, porque a gente quer saber, Flávio, como é que foi a conclusão da safra de inverno e o que você pode já falar da implantação da safra de verão na área de abrangência da sua unidade, que é a unidade aqui do Tupã, mas também na região, aqui na nossa região. Bom dia, Flávio, como é que está? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã, né? Sempre um prazer estar aqui podendo compartilhar algumas informações sobre o nosso agronegócio da região. Tivemos aí, né, o final da safra de inverno, safra de trigo, né? Foi uma safra que talvez tenha ficado um pouco aquém em produtividade do que o produtor esperava, até porque a gente teve um estabelecimento, né, com muita chuva, muito frio, e a cultura ela teve uma dificuldade de se estabelecer. Porém, né, notícia boa que a gente teve trigos com uma qualidade muito, muito boa, né, e até em comparação a outras regiões do estado, onde a gente teve dificuldades de encontrar trigos com uma qualidade boa para panificação, né, quando a gente faz o teste de Fallen number e testes de toxina. Tupã teve trigos com uma boa qualidade, trigos com Fallen number alto, Fallen number de qualidade, com toxinas, a maioria das lavouras estão com toxinas baixas, né, uma que outra que não conseguiu entrar ali com uma aplicação ou outra, acabou sofrendo com toxina, porém, mais no final também a chuva, a umidade ajudou a acelerar esse processo. Porém, na grande maioria, vamos dizer, né, grande maioria conseguiu colher um trigo de qualidade. Apesar das produtividades não serem tão altas, o trigo teve qualidade. Agora a gente já afindou, encerrou a safra, está com o trigo armazenado, né, tem algumas negociações com os moinhos para tentar aí remunerar da melhor forma possível o associado. Na hora que para quem ainda não fez a venda, na hora que ele quiser vender, a gente conseguir preços mais atrativos e melhores do que o mercado pode oferecer também. E, em contrapartida, temos aí o início da safra de verão, né? O mês de novembro aí foi bem movimentado, né? Temos aí quase, dá para se dizer, 90% das áreas plantadas. Então, um estabelecimento perfeito, né? O ciclo realmente de entrada na região é novembro, né? Os ciclos que mais se adaptam à região. E tendo uma boa, acertando o ciclo, acertando a janela, tendo uma emergência em até 48 horas, a gente já tem 50% da produtividade potencial da planta garantida. Então é algo que realmente a gente está falando com os associados, né, falando com os produtores, né, quem caprichar nos próximos 30, 40 dias
pode correr pro abraço aí que, que olha, só uma tragédia. Uma tragédia para tirar a produtividade, porque aí, realmente trabalhando bem os próximos 30, 40 dias aí, a tendência é ter sucesso. Você citou principalmente o trigo, mas nós tivemos um pouco de canola também na nossa região. Vocês não trabalham muito com a canola, mas ela teve também na nossa região, né? É uma cultura que a gente ainda não entrou, não fez parceria comercial. Uhum. Mas realmente o produtor também optou bastante pela canola, por ela ser um pouco menos sensível do que o trigo. O trigo é muito sensível ao clima. A canola é um pouco menos sensível. Teve parcerias comerciais garantindo preços atrativos, né? E realmente teve uma condição. Também as produções não foram... Também tem a mesma questão do trigo, né? Demorou para desenvolver. Então as produtividades também ficaram um pouco abaixo do que o produtor esperava. E resumindo, tanto o trigo quanto a canola, se a gente botar na ponta do lápis ali, as duas culturas esse ano elas ou empataram ou sobrou um pouquinho. Uhum. Né? Não foi um ano de prejuízos, mas também não foi um ano de muito lucro, não. Perfeito. Então são culturas que foi feitos os investimentos, foi feita a colheita, ela ficou no 0-0 ou ficou um pouquinho acima. Uhum. Né? A garantia foi essa. Mas vai ajudar na rotação, ajuda no estabelecimento da soja, ajuda também, vai ter um residual na safra de verão também que vai ajudar a melhorar essa rentabilidade do produtor. Porque a ideia de ter 2 safras sempre foi essa, né? A gente deixar a terra parada não rende nada. Uhum. Então a ideia é aumentar o quê? O lucro do produtor. E realmente ele está buscando alternativas, tanto com canola, girassol, quanto com alguns trigos novos, também cultivares novos, buscando alternativas de aumentar o lucro dele, né? De conseguir ter uma cultivar de inverno para usar a terra que está ali, né? Sem uso, mas consiga principalmente, né, independente da cultura, consiga aumentar o lucro que ele tem com a lavoura, né? Faça sobrar mais dinheiro, né? Uhum. Bom, a safra de verão basicamente é soja, mas nós temos também um pouco de milho, né? Como é que está essa divisão, assim? Tem uma expectativa, uma ideia da área plantada de soja e da área plantada de milho? O milho na nossa região basicamente fica nos pivôs, então a área histórica de cultura é entre 5 mil e 7 mil hectares, enquanto soja a gente fala em 150 mil, né? Uhum. Então realmente o milho é bem menos, são áreas de pivô irrigadas e assim, é o que tem que ser, né? A gente tem algumas lavouras de sequeiro em algumas regiões próximas aqui de Tupã e tem sofrido realmente. O milho é muito dependente de água, ele precisa de uma quantidade de água muito maior que da soja, né? A soja com 1 milímetro, 1,5 milímetro por dia, ela se sustenta. O trigo, quando chega na fase de produtividade, aí precisa de 10 a 12. Então, realmente, ela precisa de muita água, né? No ciclo do milho, a média é 7 a 8 milímetros por dia de chuva. Enquanto a soja com 1 milímetro se vira, né? Uhum. Então, realmente, o milho é muito dependente de água. Então, realmente, quem aposta em milho é realmente quem tem pivô, né? E sequeiro, alguns apostam em sequeiro, áreas menores para rotação, mas tem sofrido. O sequeiro tem sofrido porque o milho se estabeleceu lá em agosto, teve algumas estiagens, então vai ter uma quebra aí realmente durante o período. O que o produtor normalmente faz, né, que a gente recomenda para o associado fazer quando planta milho, principalmente milho de sequeiro, é que faça seguro, né? Faça seguro, garanta o milho. O milho é muito sensível, precisa de muita água, como eu falei. Então faça seguro do milho, que pelo menos o custo de produção vai ficar no 0-0. E aí ele tem a chance também de fazer uma safrinha de soja. Então não vai perder aquele lucro do verão, daqui a pouco ele consegue colher ou antecipar a colheita ali e consegue fazer uma safrinha de soja para buscar uma lucratividade aí no verão também, né? Perfeito. Luísa Brum, engenheira agrônoma da Cevale, vamos conversar com ela também um pouquinho, mas o Flávio permanece junto conosco aqui conversando. Bom dia, Luísa, como é que está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Miguelzinho. Queria desejar um bom dia também a todos os ouvintes da rádio. Falando um pouquinho em relação ao trigo também, a gente teve uma expectativa de produtividade um pouco frustrada, né, nesse ano, muito em função das geadas e também em função da baixa luminosidade que teve no momento crucial ali para a cultura. Então as produtividades a gente estima que tenha ficado em 40, 50 sacos. Quem produziu um pouco mais ainda foi... E falando um pouquinho em relação a esse ano, que foi falado mais em qualidade, geralmente a gente comentava muito do trigo em relação ao pH, acima de 78, era esse aí o padrão. E esse ano, então, a gente começou a falar muito mais, então, no Fale Number e no DOM, que seria o teste da toxina, né, que é muito conduzido pela questão da Giberella.
E a gente sabe que nos últimos anos nós temos sido prejudicados em função da giberela, né? Então, esse ano a gente teve, aqui na nossa região ainda, nós conseguimos ter um trigo com mais qualidade, como o Flávio comentou. Então, realmente, nas áreas das missões ali, em função das chuvas e da alta umidade, eles tiveram mais problemas com esse trigo de qualidade. Então, a gente espera que para o próximo... A gente desenvolveu alguns projetos esse ano como empresa, justamente para melhorar isso e para uma forma de auxiliar o produtor. E nós tínhamos, então, os testes de Fale Number e DOM, e a gente conseguiu separar por variedade, porque a gente sentiu que há diferença entre as variedades. Então, às vezes, para o próximo ano, para o produtor, aquele que é do trigo mesmo e que, independente do que aconteça, ele vai plantar, é importante esse tipo de informação. Queria avisar os nossos associados que nós vamos disponibilizar esse estudo. Então, a gente tem separado pelas principais variedades da região de Tupã, os que tiveram melhor qualidade em relação ao Fale Number e DOM. Para quem tiver interesse, é só passar para dar uma conversada com nós lá na Cevale. Legal, isso é importantíssimo, porque a gente não está conseguindo um produto, como o Flávio comentou aí, na safra de inverno, que seja rentável, né? Que seja possível. E é preciso fazer essa alternância, né? E o trigo não tinha até o momento uma opção mais rentável financeiramente. Agora tem essa possibilidade da pessoa, pelo menos, minimizar a possibilidade de prejuízo, né? Exatamente. A gente vai perceber que nos próximos anos aí, o principal não vai ser tanto a produção, mas sim a qualidade do produto. E os moinhos e com quem a gente negocia, eles estão dispostos a pagar melhor por esse trigo com mais qualidade. Então isso é importante. Até antes a gente não ouvia falar muito até para exportação, né? Aqui a gente tem a característica dos produtores que tem silo, então negociam esse trigo FOB. E agora já se fala para exportação também. Então é importante que o produtor se atente nessa qualidade, porque para os próximos anos vai ser o que vai pegar mais na safra de inverno. E queria tranquilizar, porque no início, logo que a gente comentava, o produtor já ficava desesperado e não vou plantar trigo. Mas a gente tem opções. Parte técnica mesmo, questão de manter a qualidade, então a aplicação, manter a sanidade da planta, e variedade. A gente já tem aí as variedades que são mais para isso, então vamos ter que explorar a técnica mesmo do produtor, que vai ser o que vai mais importar nos próximos anos aí. Como a Cevale tem unidades espalhadas pelo país inteiro, o pessoal pode pensar, mas eu posso procurar qualquer unidade. Essas informações estão na unidade de Tupã, estão na de Jari, enfim, onde é que a pessoa encontra? A gente tem as unidades separadas por todo o estado e essas informações são disponibilizadas para todos os associados. Então, independente da região, vai ter as informações também. Perfeito, muito bem. Luísa, vamos falar um pouquinho agora da safra de verão. Como é que vocês estão avaliando? O que já está implantado? O que falta implantar? O Flávio já deu uma pincelada ali que está otimista, né, com relação à implantação desse ano. Mas você, na condição de engenheiro agrônomo, a questão mais técnica, né, como é que você avalia o que já aconteceu e o que está por acontecer na nossa safra de verão? Então, em relação à soja, as expectativas são muito boas, né? A gente está falando que estamos no ano de transição. No geral, o ano de transição dos fenômenos é um ano mais positivo, a gente já sabe desses números, né? E a expectativa é muito boa. Até agora, como o Flávio comentou, nós já temos aí um percentual de 90% para mais por cento de plantio. E essas primeiras plantas estabelecidas estão vindo muito bem. A gente teve os índices de chuva mais regulares. Pessoal, muita gente conseguiu fazer os plantios em outubro ali, porque eles tinham uma expectativa que talvez novembro teria alguma chuva abaixo do esperado, e no fim não se confirmou tanto. A gente teve regularidade. Agora para dezembro continua essa expectativa. Então o alerta mesmo é que o produtor aproveite essa umidade agora, aproveita que a gente tem essas boas previsões para continuar e finalizar a implantação da safra do soja. Para o ano passado, então, falando, a gente tem que comentar sobre as doenças, não adianta, né? Falando um pouco de ferrugem. Para esse ano, a gente, então, no geral, cuidamos como que está acontecendo lá na safra do Paraná, na safra do Paraguai. E esse ano a gente teve um atraso no plantio na safra do Paraná. Então, a tendência é que a ferrugem não seja tão inicial como foi ano passado, que tinha
sojinha nascendo e com problema de ferrugem. O ideal esse ano é nós cuidar, então, a questão das manchas foliares nas primeiras aplicações de fungicida, por exemplo, e posteriormente não deixar de aplicar e fazer boas aplicações para a ferrugem, porque já foi encontrado, a gente sabe que vai chegar mais tardio, mas em algum momento vai chegar para nós, né? Uhum. Então, cuidar essa parte. Em relação aos insetos também, para as áreas mais de pisoteio, ainda o produtor geralmente acho que chega mais tarde, que a lagarta não chega, mas a gente já tem visto alguma coisa aí até de percevejo. E para as áreas que tem palhada, essas áreas a gente sabe a importância das primeiras aplicações, principalmente para a lagarta, que é importante. Perfeito, muito bem. Bom, então, depois de secas, depois de desastre climático com enchente, parece que finalmente teremos um ano mais normal. Exatamente, a expectativa é boa. A gente torce por isso. Flávio, uma outra questão também relevante é a questão preço, né, especialmente aí da safra de verão. Se fala muito em possibilidade de termos até uma certa redução. Nós estamos trabalhando com 127, 126, 128, nessa faixa que estamos trabalhando agora, né? Como é que vocês da Cevale estão vendo a expectativa de mercado, especialmente para a safra? Bom, falar de preço futuro é sempre um... Se tu soubesse, tu morava em Miami, numa cobertura, né? Um desafio, né? Mas o que a gente tem de informações e dados concretos até o momento, né? Que a produção, ela deve ser igual ou maior do que foi ano passado, produção mundial. Ah, sim. Então a gente provavelmente deve ter uma estabilidade nos estoques mundiais. Então oferta e demanda é o que faz o preço acontecer. Então em questão de oferta, a gente a princípio não deve ter grandes problemas. Agora em questão de demanda, né, a China também nas últimas 2 semanas tirou o pé dos contratos, o dólar alto equilibrou isso, manteve? Num primeiro momento o dólar alto não é tão atrativo para ela vir para o Brasil, né, apesar do produtor sonhar com dólar alto, né, para vender, mas para comprar não. Mas é uma questão de equilíbrio. O dólar, a flutuação de câmbio, né, enquanto ela estiver acontecendo, vai ser uma incógnita, né, quem compra o mercado mundial em dólar, então para quem compra, para quem vende, sempre vai ser momentos de cautela. Vão ser momentos de cautela, provavelmente vai ser um momento de cautela. Então a gente não deve, né, muitos produtores semana passada ficaram animados com o dólar a 6, achando que a soja já no outro dia ia reagir. Mas não é bem assim que acontece, né? Como todo comprador, a China, quando o dólar dispara, ela tira o pé, ela vai para cautela. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos, né? Existia uma tendência do soja estabilizar para o ano que vem, ficar nesses patamares de, né, se pegar Mato Grosso a 110, pegar Rio Grande do Sul a 120, 130. Por enquanto, os contratos futuros o que mostram é isso, né? Em torno de 130. Então a ideia é acompanhar, esperar o dólar, ver até onde vai também, né? Esperar também os anúncios que o governo tem que fazer, esperar o Trump também começou essa semana a largar bastante notas, né? Então também tá sendo bastante polêmico. E flutuação cambial é algo que a gente não tem como prever, né? Porém, nesse momento é isso que a gente tem de dados, né? Não dá para afirmar que vai estourar o preço, que vai a 150, e também não dá para duvidar que o preço também volte para 100, 110. Perfeito, né? muito bem. Todos os cenários são ainda possíveis porque o momento é de cautela. E o custo da lavoura, como é que tem ficado? O custo em relação ao ano passado, né, tá muito equilibrado, né? Não mudou tanto. No passado a gente calculava aí em torno de 23, 24 sacos. É mais ou menos o que foi feito esse ano. Agora, claro, se colher com preço maior, comprar melhor, vai ser uma lavoura barata com venda cara, né? Sim. A gente falando em 20, 23 sacos com um preço de 120, 125, né? Então, por enquanto, está nisso, né? O custo ainda pode mudar, pode aumentar pela questão de pressão de doenças. Então, é algo também que inicialmente está estabilizado, né? Inicialmente a gente não tem visto uma pressão tão grande de doenças nessa arrancada. Porém, é algo que pode mudar logo ali na frente, né? A questão climática ajuda, mais chuva, menos chuva, né? Então tudo pode também ser alterado. Mas por enquanto a gente está numa normalidade, vamos dizer assim, dentro de uma linha histórica,
a gente está com o custo de produção normalizado. Não está nem muito fora do que já foi, nem muito acima do que já aconteceu. Mas pode variar até o final da safra e pode variar ainda alguma coisinha. Perfeito, muito bem. Mas está, digamos assim, previsível, né? Dentro do normal, né? Aquela história, né? Quanto o ano vai bem, as chuvas, o clima vai ajudando, o produtor vai investindo mais porque tem a certeza que vai colher melhor. Perfeito. Né? O ano daqui a pouco vira uma seca, uma estiagem, o produtor já tira o pé porque também vai colher menos. Então é uma relação de troca, não tem. Aliás, com relação ao clima, com o que vocês estão trabalhando? Que informações a Cevale tem da expectativa? Porque nós tínhamos a expectativa de Laninha, que parece que está se consolidando, se consolidou, né? Na primavera. Agora temos o verão que entra agora, dia 21, 22, 21, né? 21 entra o verão. E aí, com o que vocês trabalham para o clima no verão aqui na nossa região? Ainda se fala na pressão de Laninha, a ideia é que já tivesse virado, tivesse realmente entrado Laninha de verdade. Por enquanto a gente está experimentando pequenas doses de Laninha, né? Ainda não virou completamente. Porém, quando se olha o clima, tem um produtor associado à Cevale, o Mauro Costa Weber sempre traz isso, né? Ele tem 35 anos de estudos de dados, né? Que o clima ele é cíclico, ele é repetitivo. E aí ele traz os dados dele falando que todas as vezes que a gente teve um ano como teve o ano passado, o próximo ano é um Laninha mais moderado. Né? Então é nisso que a gente está prevendo, outros meteorologistas também já vêm com essa mesma ideia, que a gente vai ter um Laninha, sim, né? Vai ter um Laninha, mas vai ter um Laninha moderado, não vai ser tão agressivo quanto foi os outros anos. A gente não vai ter estiagens tão longas e tão severas como a gente teve nos outros anos. A gente vai ter talvez alguma região que outra, né? Alguma área mais específica vai sofrer um pouco mais, mas na média a gente deve ter algo mais tranquilo, mais normal. Laninha é aquelas mangas de verão que a gente chama, né? Chove aqui, chove lá, não chove aqui, então isso acontece. Exatamente. O Daniel Aquino está mandando um alô para a vizinha dele, a Luísa. Parabéns, bom dia a todos, né? Teu vizinho está te acompanhando aqui. Bom dia, Daniel, obrigada. A Maria de Fátima Santos da Silva está nos mandando aqui um bom dia também. O Luiz Tebet, de Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Bom dia, Miguel, aqui tudo bem? Desejo um ótimo dia para todos os ouvintes do programa Variedades. Aproveitando lá no Mato Grosso, a Cevale, eu falei aqui no início, mas vale reforçar, nasceu no Paraná, se espalhou pela região sul, né, pegou o centro-oeste brasileiro e está se consolidando a partir de janeiro, está em Goiás, é isso, Flávio? Exatamente, chegamos no Goiás. A Cevale assumiu uma UBS, que é uma unidade de beneficiadora de sementes, né, assumiu em Catalão, no Goiás, uma UBS com produção aí para 2,5 milhões de sacos por ano de sementes. Então é o primeiro projeto que a gente vai tocar no Goiás. Começa a operar a partir de janeiro, né? A partir de janeiro, então, do ano que vem já começa a operar lá, deve dar em torno de 150 empregos diretos já, uma unidade bem grande, uma BS grande, né? Então realmente a gente já chega com bastante força lá, bastante pressão também já para começar a fazer um trabalho lá. E a tendência com certeza é crescer na região e crescer nas áreas, né? Catalão é uma região muito rica do agronegócio, né? Uma região com minerais, fertilizantes, uma região onde está concentrada, todas as multinacionais estão concentradas em Catalão. Então é uma região muito rica para o agronegócio brasileiro. E a ideia da UBS lá é atender a região centro-oeste, norte do MS, Mato Grosso e Goiás e Tocantins também, que a gente já tem vários gaúchos, vários associados aqui de Tupã-Seretã também já subiram para plantar no Tocantins, plantar no Pará. Então, com certeza, a ideia é começar... A ideia é sempre essa, né? A cooperativa vai correndo atrás do associado, né? Então, ele vai, vocês vão lá. O associado está subindo, nós temos que acompanhar, né? Então, o pessoal está subindo para o Pará agora, muita gente indo para o Pará, Tocantins. A gente vai atrás, vai junto. Essa é a ideia. Cevale tem 61 anos, mas aqui no Rio Grande do Sul é 9 anos que você estava falando antes, né? Deve fechar 9 anos no final do ano que vem, 9 anos. 8 anos hoje, né? Nesse inteirinho, nós tivemos aí problemas climáticos gravíssimos, né? Tivemos 3 secas, tivemos uma catástrofe climática que foi a chuva, quer dizer, isso certamente deu uma atrapalhada nos planos de vocês, imagino. Sim e não, né? A Cevale, ela tem por filosofia, né? Por trabalho de governança, a gente usa uma frase muito simples para definir isso. O conceito é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então a ideia realmente da Cevale expandir e trabalhar em várias regiões é justamente pensando nessas dificuldades climáticas. Então, quando a gente trabalha no Rio Grande do Sul, trabalha no Paraná, trabalha no Paraguai, trabalha no MS, trabalha no Mato Grosso, agora trabalha no Goiás,
A ideia é exatamente essa, porque algum lugar ou outro sempre vai ter um problema climático. Se a gente ficar concentrado somente numa região, né, a gente pode ter 100% de problemas. Mas quando a gente está concentrado em 7 regiões, a gente tendo um problema numa região, as outras 6 defendem. Então a ideia sempre foi essa, o conceito foi esse, saber que o Rio Grande do Sul ia ter problemas climáticos, isso já era algo sabido. Saber também que o Rio Grande do Sul trabalha somente com uma safra já é algo que todo mundo sabia, e saber que o desafio ia ser grande também todo mundo sabia. Né? Mas a ideia de não ter todos os negócios virados só para uma região é justamente essa. A expansão é para defender, para que todas as regiões funcionem. Perfeito. Então vai ter anos, daqui a pouco o Mato Grosso vai ter problema de estiagem e nós vamos ter uma super safra. Aí nós, na média, no geral, vai estar tudo bem. Perfeito. Luir Carmen Saque, essa firma é top, diz Luir aqui que está mandando um alô. Seu Luir Menezes, José Fábio Vieira, Guilherme Machado, um bom dia abençoado para todos nós, Jane Silveira, enfim, tem o pessoal que está aqui nos acompanhando também e saudando também o nosso entrevistado de hoje, que é o pessoal da Cevale, na pessoa do Flávio e da Luísa. Eu quero agradecer a gentileza deles de vir até aqui, desejar aí boa sequência de trabalho, tem muito trabalho pela frente, né? Está começando o ciclo do verão, né? Que tem, na verdade, as pessoas até, quem não acompanha pode pensar, é tranquilo, o cara planta ali em novembro, depois colhe lá em março, abril, e aí está resolvido o problema, né? Mas isso já começa antes do plantio, já começa durante a implantação, no transcorrer da evolução da safra, né? No pós, evolução na colheita e aí na comercialização, enfim, isso vai, o tempo inteiro o pessoal fica envolvido aí. Mas, Luísa, quero agradecer a sua gentileza, deixando o microfone à sua disposição. Se algo mais você gostaria de colocar na nossa audiência, por favor, fique à vontade. Não, então, somente agradecer o espaço, né, Miguel, e convidar o associado para comparecer lá à nossa unidade, tomar um café, às vezes tem alguma informação, alguma coisa a mais que a gente pode colaborar, e me colocar à disposição, se alguém precisar de algo, a gente é só mandar mensagem ou ligar mesmo na unidade que a gente pode dar uma conversada. 3272-4246, né? Isso esse é o mesmo. telefone. Muito bem. Flávio, mais algum detalhe, por favor? Não, só agradecer, Miguel, pelo espaço aí, pelo momento, né? Muito importante, a gente sempre está vindo aqui de tempos em tempos para conversar também com o público em geral. É importante que toda a sociedade também entenda um pouco o que acontece no agronegócio, que é realmente que mantém a economia de Tupã. Tupã é o maior município em PIB do agronegócio do estado, e a ideia é que todos torçam para que dê certo, claro, né? Dando certo, a economia melhora, a cidade melhora, vai ter mais investimentos, né? Melhora para todos. Então, a nossa ideia é que todos torçam para que dê certo, torçam para que as chuvas sejam regulares, a lavoura se estabeleça, as coisas aconteçam de forma natural, sem muito esforço, né? Sem aquele esforço que seja produtivo, pelo menos, né? E que as coisas deem certo na safra de verão, que eu acho que todos merecem. A gente está muito tempo nessa batalha, o associado está muito tempo nessa batalha, e todos merecem uma safra aí, que as coisas aconteçam de forma positiva e realmente gere lucro. Luísa Brum, engenheira agrônoma, Flávio de Góes, gerente da Cevale da unidade aqui do Tupã-Tetã, conversaram com você nesta manhã da edição do seu programa Variedades, com edição 9h52. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com o patrocínio da Cevale, que está aqui junto